Continuando aqui com as minhas tentativas na lista de números em tabelas do Andrew Dorsey, do MOP 2002, eu vou passar agora à lista de problemas propostos. Então, copiar aqui o primeiro problema. Os problemas propostos não têm soluções, né? Ah, então, eu copiei a parte que diz proposed problems, no solutions, para deixar claro, né? É aqui. Então, diz eles. Deixa eu mudar essa janelinha de lugar aqui. Isso. Os números de 1 a 100 estão arranjados na tabela 10 por 10. Eu vou pegar só o celular aqui, porque eu vou marcar 15 minutos para cada questão. Então, você tem os números de 1 a 100 postos no tabuleiro 10 por 10, de modo que não há dois números adjacentes com soma menor do que ou igual a essa. Então você tem assim, né? Toda vez que você tiver dois vizinhos, a soma é pelo menos S. Toda vez que você tiver dois vizinhos também assim, a soma é pelo menos S, né? Aí a pergunta é, acho o menor valor de S para o qual essa cota inferior das somas aqui é possível. Muito bem. Vou marcar 15 minutinhos aqui no meu telefone mesmo. Só deixa eu descobrir onde está aqui o meu relógio. Tantas funcionalidades que, enfim, 15 minutos, valendo. Então, primeira coisa, obviamente, uma dessas casas de 1 a 100 no tabuleiro 10 por 10 vai ser um, né? Então, qualquer que seja o vizinho do A, você tem um mais A, no máximo 101, né? Então, o S para o qual isso é possível é no máximo 101, você não vai passar disso, né? E também, certamente, você tem, quaisquer das casas A e B, você tem A mais B maior do que ou igual a 1 mais 2, ou seja, o seu S aí para o qual isso é possível é pelo menos 3. Quer dizer, essa cota é possível, beleza. Essa aqui não sabemos, mas estamos entre as duas. Beleza. Será que 101 tem como? Não sei. Bom, tem uma coisa que se eu colocar os números de 100 até 51 nas casas, porque você pode fazer a pintura xadrezinho, né? Eu estou com dificuldade de desenhar. Oh, peraí. Se você colocar os números de 100 até 51 numa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enfim, tudo que eu quero dizer é que se você colocar nas casas pretas, se você fizer outra pinturinha assim de xadrez e for colocando nas casas pretas, né? 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, etc. Quando chegar lá no final, você vai ter o quê? É, Você vai ter ido do 60 até o 51 lá no final. Enfim, qualquer casa é vizinha de alguma. Qualquer casa nas casas. Deixa eu ver. Qualquer número numa casa que não tenha sido preenchida ainda, né? Tá vizinho do 51. Então, por exemplo, se esse número aqui é o A, né? Tá vizinho de algum número que é da metade de cima da tabela, ou seja, tem valor pelo menos 51. Aí, ou seja, qualquer vizinho dele é um certo B, né? Então, A mais B é maior do que ou igual a 51, que é o cara que está na casa preta, mas ele próprio é pelo menos um, né? Então, pronto, 52, beleza.
O menor valor de S para o qual isso é possível. Não há dois que tenham soma menor do que S, ou seja, quaisquer dois a soma pelo menos S, né? Então eu quero maior. Se eu só ver se eu estou fazendo. Não. Então tá. Para S igual a 52, isso é possível. O que o enunciado pede é possível, né? Você vê que qualquer soma de duas casas vizinhas vai ter alguma que está na metade de cima do grupo de 1 a 100, né? Ou seja, está de 51 até 100. Então a soma vai ser pelo menos 51 mais pelo menos um. Então vai ser 52. Não tem como a soma ser menor do que 52. Então, para o valor 52 isso é possível. Eu pergunto, será que S igual a 51 é possível? Bom, tem um argumento, né? Olha só, se você separar o tabuleiro todo em duplas, né? Dupla um até, sei lá, dupla 50, perdão. E aí você vai ter o seguinte, a dupla um tem uma soma, etc, etc, a dupla 50 tem uma soma. A soma total é igual à soma de um até 100, né? Que é igual a 100 vezes 101 sobre 2, que é igual a 5.050, né? Então, a média, perdão, da média das duplas, né? Ou seja, alguma dupla soma no máximo a média disso, 5.050 sobre 50, também conhecido como 101. Certamente alguma dupla tem soma menor do que igual a 101. O que que eu provei com isso? Bom, esse enunciado me complica a cabeça. O que eu provei é que necessariamente tem alguma dupla que soma menos do que 102, né? Mas eu já tinha falado isso, eu já tinha falado que tem uma dupla que soma no máximo 101, né? Uhum. Então, não sabemos se o 101 é possível, mas certamente. Hum, uma boa pergunta, não sei, porque você também poderia fechar as duplas assim, né? Você não poderia só fechar as duplas assim. Não sei. E se eu pensasse no tabuleiro menor? Acho que eu vou pensar no tabuleiro menor. No two adjacent numbers. Todas as somas são pelo menos S. Bom, e se eu completasse esse exemplo aqui, né? Eu vou realmente preencher assim. Agora eu vou botar os números pequenos aqui e vou descendo com eles. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10,
Vamos realmente terminar o padrão aqui. 91 continua. 90, 89, 88, 87, 86. Eu vou ver esse exemplo, qual é o valor qual que eu consigo cotar para cá, né? 11, 12, 13, 14, 15, etc. Bom, soma aqui dá 101, 100, 101, 100, 101, 100, 101, 100, etc. Mesma coisa vai acontecer para as linhas de baixo, né? 101, 102, 101, 102, etc. Aqui 101, aqui 100, aqui 101, aqui 100. Ou seja, você vai somando até lá embaixo e aí todas as somas desse tipo são. Se você preencher o tabuleiro dessa maneira, você tem pelo menos 100 nessas duplinhas aqui. Agora, quando você olha para cá, ó, você tem 106, a próxima você tem 16 aqui, 106, 106, deixa eu ver. 106, 96, né? Ficou um pouco ruim, eu acho. Fica um exemplo um pouco precário. É, deixa eu continuar preenchendo, ver se eu enxergo o padrão. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, 16, blá blá blá. Aí eu tava 86, vai decrescendo. 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76. Tá bom. É... Bom, a gente tem uma coisa. Tá bom, dá para entender que as somas aqui na vertical estão dando 106, 96, 106, 96, etc. Ou seja, essas pecinhas aqui são maiores ou iguais do que 96. Ou seja, nesse exemplo aqui específico que eu construí, quaisquer dois vizinhos somam pelo menos 96 pontos, né? Quaisquer dois vizinhos somam pelo menos 96. Eu tô com dificuldade de ter esse enunciado de verdade, gente. Nenhuma dos vizinhos tem soma menor do que 96. Então, 96 é um valor possível, foi o que eu descobri lá na frente, né? 96 é um valor possível, né? Porque todas as somas são pelo menos 96. Aí eu quero o menor valor possível desse S. Bom, não faz sentido. Todas as somas são pelo menos qualquer coisa menor do que 96, né? Por exemplo, se eu quiser falar assim, um é um valor possível. Sim, é verdade, porque percebe, ó. 96, eu acabei de encontrar um tabuleiro tal que nenhuma das somas adjacentes é menor do que 96. Então 96 é um valor possível, né? Mas também 95 por isso mesmo, é um valor possível, porque se nenhuma das somas é menor do que 96, então também nenhuma é menor do que 95, né? E não é menor que 94 e assim por diante. Ou seja, não tem um valor menor possível. Não está cotado por baixo isso. Eu estou com dificuldade de. Acho que eu vou admitir que esse enunciado está errado. É, porque se um certo valor de S é possível, então todos os valores menores do que S são possíveis. Eu acho que o que ele quer, na verdade, é o maior. Eu vou fazer os problemas supondo isso e depois eu vou lá nessa prova aqui se eu conseguir encontrar no AOPS e vou ver se ele queria dizer maior mesmo. Eu acho que ele queria dizer maior. Bom, mas aí eu achei um exemplo que soma 96, né? Não sei se é o ótimo. Certamente o 101 vai ter que prevalecer aqui, né? Porque, assim,
A resposta vai ser alguma coisa entre 96 e 101 que a gente não sabe muito bem o que que vai ser, mas enfim. E, não sei, tá faltando 1 minuto e 40. Eu acho que eu já vou pausar por aqui, porque eu tenho que almoçar também. Não tenho nenhuma ideia que vai caber em 1 minuto e 40. Muito bem, uma última declaração aqui. Eu sei que acabou o meu tempo, mas eu acho o seguinte: dá para você ver, por exemplo, que esse S, na verdade, ele tem que ser menor do que ou igual a 100. Por quê? Basta você olhar para a casa do número um, né? Onde quer que o número um esteja, ele tem dois vizinhos, né? Então, ele tem um vizinho aqui, que é o, digamos, o maior dele, e o outro, né? O outro é menor do que ou igual a 99, né? Porque esse aqui é menor do que ou igual a 100, enfim. E aí, um mais 99 dá 100. Então, o valor de S, na verdade, é no máximo 100. Para que fosse 100, o um teria que estar exatamente em uma das casas da quina do tabuleiro, né? E aí, ele teria que ser vizinho exatamente do 100 e do 99, né? Enfim, mas aí se isso acontecer, ainda na brincadeira tem o 2, né? O 2 com 2 vai ter três vizinhos, talvez. Se o 2 tiver dois vizinhos, não pode estar na quina, né? Então, para o 2 ter dois vizinhos, não tem como ser o 100 e o 99. Aí vai ter que ser 98 e 97. Então já vai dar 97 aqui, é menor do que o 100. Enfim, é uma missão de ficar espremendo entre o 96 e o 100 e ver qual é a cota certa, ver qual é o exemplo que constrói, que atinge a cota, enfim. Não vou concluir agora, eu acho, mas eu vou para a próxima questão. Então, o segundo problema proposto aqui da lista do nosso amigo, deixa eu copiar ele aqui, também da Rússia, ele gosta de problemas russos, pelo visto. Enfim, diz o que esse problema? Uma figura composta de quadrados um por um tem a propriedade de que se os quadrados de um retângulo M por N fixados são preenchidos com números, a soma dos quais é toda positiva, a figura pode ser colocada sobre o retângulo, possivelmente depois de ser rodada, de modo que os números que ela cobre também têm soma positiva. É, a figura pode não ser colocada de modo que may not be placed so that any of its squares fails to lie over the rectangle. Ah, tá. A figura não pode ser colocada com parte saindo do retângulo. Tudo bem. É, tá, então MN são fixos, vou entender assim, né? Que o MN estão fixos e que você tem uma subfigura de um tabuleiro M por N, né? Você está falando de algum monstrengo lá nesse tabuleiro M por N, tipo, digamos um negócio assim, né? Sei lá, uma coisa que caiba aqui. Ou até mesmo assim, né? Não sei. Uma figura meio desconexa, qualquer coisa estranha aqui dessa figura. Tá. Então, essa figura tem a propriedade de que qualquer preenchimento desse retângulo com soma positiva, dá para colocar os números de maneira que a soma dá para colocar a figura. Nossa. De maneira que a soma dentro da figura é positiva. Que confuso. Tá. Prove que algumas dessas figuras podem ser postas dentro do retângulo M por N, de maneira que cada quadrado está coberto pelo mesmo número de figuras.
Hum, uhum. Tá, é muito abstrato, né? Muito abstrato. Qualquer que seja, tipo assim, mn estão fixos. Vamos fazer isso mesmo que eu fiz ali, m igual a 3, n igual a 4. São casos particulares. Eu vou já marcar 5 minutos aqui. 15 minutos, perdão. Mas assim, esquisito, tá? Muito doido esse problema. Muito abstrato para minha cabeça. Ó, vamos lá. É assim. Eu vou colocar é, alguns números positivos aqui, alguns alguns números cuja soma é positiva, né? E, por exemplo, assim, sei lá, alguma coisa tipo menos um, menos um em todos. Fazer um chute, assim. Vamos supor que eu escrevi, aí a soma tem que ser positiva. Aí você bota aqui 11 mais um epsilon qualquer. 11 mais epsilon, sei lá. Escreve nessa casa aqui 11 mais epsilon. É, então, o que ele diz é que a tal da figura tem a propriedade de que para qualquer tabuleiro, qualquer preenchimento que eu fizer do tabuleiro, é possível colocá-la aqui dentro de maneira que a soma das casas dela seja positiva. Ou seja, um exemplo de figura que não serve com isso aqui seria assim, né? Tá bom. Então, no caso do 3 por 4 a figura não pode ser essa, né? Por quê? Porque ela tem quinas, né? Então, eu nunca consigo fazer ela cobrir a única casa positiva do tabuleiro. Então, uma coisa que eu já descobri é que a figura certamente precisa de uma quina para cobrir essa casa aqui. É, vamos dizer assim, não pode, ela não pode ter todas essas quatro quinas vazias, né? Quatro quinas vazias, vamos dizer assim. Mas isso ainda diz pouco, porque isso é muito pouco geral, assim. É, por exemplo, deixa eu ver também. Eu acho que. Assim, na verdade, essa casa é muito específica, né? Então, tipo assim, na verdade, posso colocar uma casa positiva e as demais negativas, porém, em qualquer posição, né? Logo, a figura tem que ser tal que.
Dada qualquer casa, tem que ser tal que, dada qualquer casa, tal que posso cobrir qualquer casa com ela, né? Eu perdi meu cronômetro. Quanto que tá meu cronômetro? Tá no 9,51. Tá. Beleza, a figura tem que cobrir, em particular, qualquer casa do tabuleiro, né? Então, por exemplo, a figura desse tipo aqui não pode, por quê? Não importa qual rotação você faça dentro disso aqui, você não vai conseguir cobrir essa casa, por exemplo. Enfim, e aí eu posso preencher o tabuleiro com positivo aqui e negativo em todas as outras, né? E vai dar ruim. Pronto. E, na verdade, hum, na verdade, ela tem que ser uma figura que cubra qualquer figura, né? Porque, assim, olha que coisa abstrata, né? Olha que coisa abstrata. Essa figura tem que ser tal que ela tem que cobrir qualquer outra figura que eu escolhi dentro do tabuleiro. Porque faz o seguinte, derrama tinta nesse tabuleiro. Não, eu já vou usar até essa figura que está aqui em cima. É, vamos dizer assim, derrama tinta nesse tabuleiro. Vamos dizer assim, você tem A, que é o número de casas pretas, né? E você vai ter MN menos A brancas. Aí eu vou pôr em cada casa branca um número X, em cada casa preta um número Y, né? Sei lá, Y, Y, Y. De maneira que a única chance da figura cobrir essa mancha, perdão, a única chance da figura ter soma positiva seja se todas as casas dela. Pior é que tem casas fora, né? Hum, tô pensando. Acho que o raciocínio que eu quero fazer só funciona se for um retângulo. Quer ver só? É, eu quero que a figura seja. Eu quero que a mancha de tinta, não a figura, né? A mancha de tinta que eu vou derramar seja tal que todas as. Para a soma ter alguma chance de ser positiva, ela tem que ter. A figura vai ter que cobrir a mancha inteira, porque senão nunca vai ser positivo, né? Então, por exemplo, aqui eu fiz errado, né? Eu não estou querendo Y, eu estou querendo X. Tá, as casas brancas eu cobri com X, as casas pretas preenchi, né, com X e as casas pretas com Y. Então, por exemplo, eu quero tal que a soma total, né, AY mais MN menos A X seja positivo, mas eu quero que a soma sem qualquer dessas casas aqui necessariamente seja negativa, né?
Ou seja, provavelmente eu quero. Eu acho que quero botar x igual a menos um mesmo, tanto faz, né? Deus. Quero que a soma sem essas casas seja negativa, ou seja, eu quero que o x seja negativo e o y seja positivo, né? Então eu vou logo botar todo mundo aqui igual a menos um. Pronto. Menos um, menos um, menos um, menos um. Tá, é porque tem que funcionar para qualquer preenchimento. Então tem que funcionar para esse aqui. É tipo um problema de equação funcional, sabe? Você bota o valor que você quiser. Eu quero o valor de y tal que isso aqui vezes menos um, mais a quantidade de casas que estão lá dentro da figura vezes o y, seja maior que zero. Ou seja, y maior do que mn sobre a menos um, né? Tá, mas eu quero também que você cumpra a seguinte coisa. Qualquer casa dessas que eu deixar de fora dá negativo na soma. Qualquer casa que eu deixar de fora dá negativo. Não importa quais outras eu cubro ou deixo de cobrir, né? Deixo de cobrir. Ou seja, eu quero que A menos um Y, o Y positivo, claro. A menos um Y, menos, por exemplo, um dessa, menos um, seja menor que zero. Ou seja, quero Y menor do que um sobre A menos um. Ah, não sei, tô confundindo. Não precisava fazer essa invenção toda. Tem alguma coisa mais fácil, com certeza, que tá me escapando. Bom, é só uma coisa que você quer provar é simples, né? Prove que o número dessas figuras pode ser posto de modo que cada quadrado é coberto pelo mesmo número de figuras. Isso é um problema, sei lá, de sistema. Não sei se eu entendo muito bem, não. O que que resolve esse problema? Estranho isso. Muito estranho. Abstrato. Não consigo ter uns enunciados que eu não consigo pegar, né? Hum, Acho que não vale muito a pena tentar continuar essa figura, eu acho. Eu queria que provar que qualquer mancha de tamanho, não sei qual, de tamanho certo A específico, teria que poder ser coberta por essa figura, mas eu não sei se isso é verdade, eu não sei se isso ajuda. Dado, quero achar um A esperto aqui, tal que qualquer figura com A casinhas vai ter que poder ser coberta, quer dizer, qualquer mancha com A casinhas vai ter que poder ser coberta pela figura em questão, né? E aí talvez isso provasse que a figura em questão tinha que ser um retângulo, e aí talvez desse certo, porque se for um retângulo, não está muito claro que ser um retângulo ajude. Não sei, está acabando meu tempo, depois eu penso mais nessa questão. Eu vou para a próxima.
Bom, acho que eu me animei um pouco com ela. É o seguinte, você tem um tabuleiro 5 por 5, aí tem dois jogadores que estão se alternando, marcando números, hum, né? Então tem o player um, o player 2, pronto. Aí o player um, na vez dele, que ele começa, né? Ele marca um em alguma casa. O player 2 marca zero em alguma outra casa na vez dele e eles vão se alternando. Então, por exemplo, vem o jogador um aqui marca um, o jogador 2 vai marca zero aqui. O jogador um agora marca um, o outro jogador vai marca zero, etc, etc, né? Eles estão se alternando nesse jogo aí. Aí ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer um cálculo estranho aqui. Ele vai somar todas as somas possíveis de tabuleiros 3 por 3, ou seja, ele vai somar esse tabuleiro 3 por 3, depois esse, vai somar 9 aqui, né? Depois esse e esse. Vai somar 9 tabuleiros 3 por 3. Os 9 subtabuleiros 3 por 3 dentro desse tabuleiro 5 por 5, né? É, E aí ele fala, seja A o máximo de todas essas somas, ou seja, o máximo dentro de algum dos tabuleiros, tá? Então aí eu quero saber qual é qual é o melhor que o jogador um pode fazer, né? Qual é o melhor máximo que o jogador um pode fazer, assim? Qual é o máximo que, tipo assim, qual é a pontuação que o jogador um pode garantir que ele vai tirar pelo menos essa pontuação, né? Que ele tem uma estratégia para garantir pelo menos tal pontuação, não importa onde o jogador 2 marque zeros, né? Ou seja, qual é o melhor máximo que o jogador um pode garantir que ele vai falar assim, ó, esse tanto de pontos aqui eu vou conseguir, né? Não importa o que outro cara faça, eu tenho estratégia para conseguir pelo menos isso. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, é, eu acho que ele pode focar num quadrado só, por exemplo, né? Ele pode esquecer todos os outros quadrados 3 por 3 e focar, por exemplo, vamos colocar bem arbitrariamente assim, ó. Esse quadrado 3 por 3. Ele pode vir aqui na vez dele e colocar um, aí não importa onde o segundo jogador colocou, ele vai ter mais um espaço nesse quadrado, ele vai ter mais um espaço, ele vai ter mais um espaço, e ele vai ter mais um espaço. Então, certamente, eu acho que eu já estou pensando no problema, então eu poderia marcar o tempo no relógio, né? Sim, pronto. Não importa quanto, não importa o que o outro jogador faça, ele consegue 5 pontos. É só ele esquecer todo o restante do tabuleiro, marcar 5 casas dentro de um dos quadradinhos 3 por 3 pontos. Alguma coisa vai ser pelo menos 5 ali, né? Aí a pergunta é se a gente consegue fazer isso ficar melhor de alguma forma. Eu consigo fazer 6, né? Eu já garanti que 5 o primeiro jogador consegue garantir. Agora, 6 tem um jeito, que é o seguinte: perceba que é, tem uma. Qual que é o pior caso para o jogador um? É quando o jogador 2 marca todos os zeros dentro do quadrado, né? Se ele marcar 4 zeros dentro do quadrado, melhor que eu consegui foi fazer 5 mesmo, né? Agora, tem um jeito que é o seguinte, que é o jogador um forçar o jogador 2 a não jogar dentro do quadrado na primeira jogada dele, tá? Então, qual vai ser a estratégia? Perceba, todos os quadrados 3 por 3 contêm a casinha do meio. Então, o que que o primeiro jogador vai fazer? Jogar na casa do meio, tá? Então, começar na casa do meio, que é o que todo mundo faz quando está jogando o jogo da velha, né?
Se ele começa na casa do meio, o que que ele pode fazer? Ele pode marcar um ali e olhar onde que o outro jogador vai jogar o zero dele, né? Então, se o camarada jogar o zero, por exemplo, assim, né? Se o camarada jogar o zero, por exemplo, numa posição assim, ele pega um quadrado 3 por 3 que está oposto a essa posição. Ou seja, ele vai focar nesse quadrado agora e vai marcar todos os próximos uns dele aqui dentro. Então ele já ganhou vantagem, né? Na verdade, não, porque ele vai poder marcar só mais um, um e zero, um e zero, um e zero, um e zero. Não, ele ainda assim não consegue garantir que ele vai marcar todos. Porque o cara pode ser chato. É, falei besteira. Não, mas tá, foi uma tentativa. Eu ia dizer assim, que ele podia fazer o primeiro jogador marcar fora do quadrado, mas ele teria que garantir isso duas vezes. Uma vez só não basta, né? Porque aí ele continua marcando, o cara pode continuar marcando zero aqui dentro, né? Enfim. Ah, mas a estratégia ia ser mais ou menos essa, né? Se ele marcasse zero aqui, eu ia falar, esse quadrado aqui não tem o seu, é, a sua marcação. Bom, de todo modo, se eu conseguisse. Na verdade, eu poderia adotar tanto esse quadrado quanto esse quadrado aqui, né? Quanto também eu poderia adotar esse. Eu poderia adotar qualquer subquadrado 3 por 3 da linha de baixo aqui. E aí, acho que eu começo com vantagem em qualquer um desses quadrados, mas eu tenho um problema se ele resolver marcar um zero aqui dentro. Mas se ele resolver marcar um zero aqui dentro, por exemplo, porque assim. Se ele fez isso, eu consigo escapar eu consigo eu consigo adotar o foco, como eu adotei aqui, né? Eu adotei o foco nesse quadrado aqui na primeira estratégia. O que eu quero escolher como jogador um é qual quadrado 3 por 3 que eu vou focar, tá? Então, se ele jogou o zero cá para cima, eu vou, por exemplo, poder focar nesse quadrado do canto aqui, né? Vou focar nesse quadrado do canto. Quando é que eu tenho um problema? Quando por acaso ele marcou um zero nesse quadrado do canto, né? Mas aí eu posso mudar o meu foco, então. Posso retroagir e falar assim, não, então meu foco era no quadrado de cá, porque aqui você não marcou nenhum, né? E aí eu venceria, por quê? Porque eu marco um aqui dentro, aí eu consigo marcar mais três também. Porque ele pode vir marcar zero aqui e eu fazer um e um e continuo com cinco. Não, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Que droga é isso? Bom, eu tinha que conseguir marcar mais um. Ele pode perceber o que eu estou fazendo, pode vir marcar aqui, né? Mas ele ainda não conseguiu marcar, por exemplo, esse. Aí eu posso mudar para o quadrado de cima. Eu tenho que analisar casos pra caramba aqui. Mas eu acho que dá para fazer isso. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer ele marcar três zeros. Tenho que marcar todos os meus uns dentro do mesmo quadrado e eu tenho que fazer ele marcar três zeros é, fora, né? Mas é engraçado, eu tô fazendo errado, gente. Como é que ele já tem um zero aqui? Não sou eu que começo? Aí zero. Aí aí zero. Aí Não, eu consegui sim. Não, se ele marcou aqui, aí eu tenho um problema, eu mudo para o quadrado de cá. Aí eu marco um aqui. Eu tô certo, gente. A minha estratégia dá certo, sim. Tô vacilando. Aí ele vai marcar. Aí pronto, o meu foco é esse. Ele vai marcar zero e um zero um zero um. E eu vou ficar com 6, né? Eu vou ficar com 6. Meu palpite é que sim, tá? Eu voltei atrás do meu raciocínio. Eu acho que dá para fazer 6, sim. Então a estratégia é a seguinte, ó.
Vou tentar explicar melhor a estratégia, para ver se eu me convenço, né? É, primeira coisa, marca um aqui. Daí você tem vários quadrados dentro dos quais você marcou um, né? E, por exemplo, esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Tá. Aí ele vai marcar zero. Ele pode marcar zero nessa região aqui, por exemplo. Aí eu vou escolher algum quadrado onde ele ainda não marcou nada. É, eu acho que ele não consegue matar todos os quadrados de uma vez, né? Sempre sobra algum. Eu tenho essa tabela que eu tô querendo fazer desde o início, ó. Tem uma tabela que eu tô querendo fazer desde o início, que é a seguinte: a quantos quadrados 3 por 3 cada casa pertence? É, a quantos quadrados 3 por 3 cada casa pertence, né? Então, essa aqui pertence a um único, que é esse daqui, né? Essa daqui já pertence a dois. Então, posições análogas vão levar o mesmo número. Os quatro cantos vão levar um, as outras duas casinhas aqui vão levar dois, os outros oito, né? Esse quadrado aqui pertence a três quadrados, 3 por 3, né? Então, 3, 3, 3, 3. Essa casinha aqui pertence a essa casinha daqui, ó. Esse quadrado, esse quadrado e esse quadrado. Então, ela pertence a 4. Posições análogas vão receber o 4. Essa daqui do meio pertence a todos os 8. Não, pertence a todos os 9, né? E essa daqui pertence a essa daqui, né? Pertence a os três quadrados da linha de cima e os três quadrados da linha de baixo, da linha do meio, perdão. Então, 6, 6, 6 e 6, né? Quantas relações de pertencimento eu tenho? Quantos pares de casa subquadrado eu tenho? Tá escrito que a casa pertence ao subquadrado. 9 vezes 9 é 81. Essa soma de casas aqui tem que dar 81, né? Quanto é que tá dando? 4 mais 2 vezes 8, 16, 20. Com 3, 3, 3, 3, 32. Com 16, esses 4 quatros aqui. 48 mais 6, 6, 6, 6, 72 mais 9, 81. Fiz a conta certa. Tá, o que que eu quero dizer com isso? Quando eu marco o 1 na casa do meio, eu peguei 9 quadrados, peguei todos os quadrados, tá? Aí o outro camarada, quando ele tenta ocupar um quadrado, ele ocupa, na verdade, ele ocupa no máximo 6 quadrados. Então ficaram 3 quadrados para mim, né? Se ele, no caso aqui, no pior caso, ele poderia marcar isso daqui, né? No pior caso, ele ia me fazer me dar muito mal se ele marcasse essa aqui, porque isso aqui mata muitos quadrados, né? Mas não mata os quadrados do lado de lá. Então, ali do lado de lá, se eu tinha 9 aqui, né? Quando eu marquei. Se eu sou o primeiro jogador, marquei a casa do meio, estou dominando 9 quadrados. Ele marcou o primeiro zero dele dentro desses 6 quadrados, mas ele não marcou dentro dos 3 do lado de lá, né? É, e aí eu consigo fazer o seguinte, porque o único jeito dele marcar os 3 do lado de lá é se ele marcar essa casa aqui com zero, né? Ou essa, alguma das duas. É, não, ele realmente pode fazer isso, e eu não posso impedir. Ele consegue tirar uma casa de todos os quadrados com duas rodadas. Porque ele pode vir aqui. Não, eu vou marcar o 1, não importa se eu marco nessa ou nessa, né? Que são as melhores escolhas que eu poderia fazer, né? Porque eu domino essas 6 casas.
pro lado de cá. Aí ele pode muito vir aqui e marcar um zero nessa. Mas não importa, agora eu já marquei dois uns antes dele. Então agora eu posso simplesmente, agora meu foco é esse quadrado de cima. Uhum. Beleza. Aí agora eu consigo, por mais que ele marque três zeros aqui, eu posso sempre marcar três uns aqui, pelo menos, né? Aí, mas aí fica um, dois, três, quatro, cinco do mesmo jeito. Eu tinha que conseguir marcar mais um dentro de alguma casa sem que ele marcasse um zero. Acho que não dá. Bom, então o 6 aqui tá verdade. Então eu tô muito assim pensando que talvez a resposta seja 5 mesmo. Eu não posso fazer isso ficar maior do que 5. Porque o cara sempre consegue dar um jeito de me impedir, né? E, assim, dá para separar tudo em pecinhas de dominó, né? Eu acho que dá um jeito de você provar isso é o seguinte: tem aqui a casa que eu marquei o primeiro um. Aí o outro cara pode me obrigar a não conseguir mais do que 5. Como que ele faz? Ele divide tudo isso em dominós, por exemplo, né? Divide tudo isso aqui em dominós. E aí ele fala assim, cada vez que eu marcar não, mas eu tenho que supor que ele, enfim, ele pode até me dar vantagem se ele quiser. Vamos supor que ele me dá vantagem e me deixa marcar mais um, né? Aí eu venho e sempre marco um zero no mesmo dominó que ele, né? Se ele marcar um aqui, eu marco um zero no mesmo dominó que ele, etc, etc. Bom, aí por que que isso me ajuda? Não, mas eu tinha que ser os dominós de maneira que cada quadrado 3 por 3 garantisse que ele tem no máximo 5 peças de dominó. E esse aqui tem 6, por exemplo, né? Acabou meu tempo. Pô, não sei, realmente não sei.